Na prática, a liturgia quer nos indicar que, ao longo de toda a nossa vida, todo o tempo da nossa história é um tempo repleto de tentações, é um tempo no qual nós somos chamados a sermos provados nesta vida. E é curioso observar que ninguém na vida é tentado fora do âmbito do seu conhecimento. Muitas tentações da nossa vida provêm justamente naquelas coisas que nós sabemos fazer melhor. Portanto, se tu és um profissional e trabalhas com dinheiro, és um tesoureiro, a tentação é viver no âmbito das coisas que tu sabes fazer bem. É mesmo naquela operação que muito melhor sabes fazer que o Satanás vem te tentar. Se tu és um grande educador, a tentação é viver naquele âmbito da tua educação, naquela área que tu conheces melhor. É ali onde o maligno quer que veja a tua própria queda. É por isso que este tempo da Quaresma é um tempo forte para nós os fortes, nós que talvez conhecemos melhor a área da nossa atuação, para estarmos com os olhos atentos, porque é mesmo em volta daquela coisa que melhor sabemos fazer que Satanás está lá para nos tentar, assim como aconteceu com Jesus. A liturgia que nos é apresentada hoje nos indica caminhos concretos que, percorrendo-os, nós podemos, de facto, conseguir sobressairmos no meio de tantas crises e tantas tentações que a vida nos propõe. Eis que o Senhor nos coloca aqui uma visão concreta. Quando tu fazes uma coisa, não procures fazê-la para seres visto pelos homens. É aqui onde reside a melhor tentação da nossa própria experiência. Porque, de facto, o mundo nos indica que, para seres bem conhecido, tu tens de demonstrar ao mundo tudo aquilo que é o teu profundo conhecimento. Então, é melhor você procurar lugares altos para te mostrares, para veres o que tu podes fazer. Hoje o Senhor vem nos dizer que temos que ter muita atenção. Temos que saber sermos humildes e procurarmos trabalhar com Deus, de modo que não caiamos naquelas exaltações, naqueles louvores que o mundo nos coloca, enquanto talvez nem tanto assim nos merecemos. É por isso que Deus hoje nos coloca 3 caminhos, queridos irmãos, que somos chamados a percorrer ao longo desta Quaresma. O primeiro caminho é um caminho que, de forma hierárquica, a própria liturgia de Mateus nos deixa, que é o caminho da esmola. A esmola vem nos mostrar que, como seres humanos, somos sim limitados. Mas, em algum momento, eu tenho que olhar não só para o meu umbigo, mas olhar também para a realidade concreta da outra pessoa, o que ela vive na sua experiência. Então, esta esmola vem me chamar a atenção para que eu seja sensível às necessidades do outro. Então, tenho que responder a esta necessidade. Deus nos colocou como irmãos para que nós possamos partilhar tudo, os momentos da alegria, os momentos do sofrimento, os momentos da dor. E eu quero acreditar que esta Quaresma cai num momento profundamente histórico da nossa nação. A nossa nação é atravessada por dificuldades enormes. São grandes famílias que se encontram abraços com o sofrimento, com a dor. Alguns perderam os seus entes queridos. Outros perderam os bens que conquistaram nos últimos anos, no meio destas cheias. É um momento crucial em que esta primeira recomendação do Senhor de olharmos para a fragilidade do nosso irmão possa servir do centro da nossa atenção. Portanto, queridos irmãos e irmãs, somos nós desafiados também a saber olhar para o irmão, ver a sua dificuldade e poder responder, na medida das nossas capacidades, com aquilo que temos para aliviar o sofrimento daqueles que estão a sofrer. Há um segundo caminho que o Senhor nos propõe ao longo desta Quaresma para vivermos melhor. É o caminho da oração. Depois que eu me encontro com a realidade da vida, tal como aconteceu com São Francisco, que em algum momento toca o leproso e ali percebe que é um processo melhor de conversão que deve encarar, então nós também, uma vez tocada a realidade do nosso país, o contexto
da nossa vida, vamos então fazer o primeiro passo. Qual é a resposta que eu dou diante do sofrimento que eu vi, meu irmão? E o passo é este: entrar no meu aposento, naquele lugar tão interior, tão profundo da minha existência, e começar a procurar Deus que está ao meu lado. O sofrimento, queridos irmãos, se responde envolvendo Deus na nossa vida. É Deus que, olhando toda a nossa realidade, é capaz de nos indicar um melhor caminho que podemos adotar para responder às situações concretas que a vida nos propõe. É, portanto, um momento de silêncio, um momento de uma oração chamada também a ser comunitária, mas também um momento de uma oração que é chamada a ser individual. Então o Senhor nos pede para que, no silêncio do nosso coração, na intimidade do nosso lar, na intimidade do nosso próprio coração, nós procuremos elevar uma palavra de louvor e de pedido a Deus para que nos ajude. Portanto, este tempo da Quaresma não é só um tempo da esmola, é também um tempo de profunda oração. É melhor que, em algum momento da vida, ao iniciarmos o nosso caminho, ao tomarmos a nossa refeição, ao iniciar qualquer obra ou qualquer atividade, nos recordemos de rezar intensamente esta oração ao Senhor. E uma das orações que o Senhor nos propõe e que a história da nossa própria igreja foi nos propondo é a oração do terço. O terço aparece na nossa história cristã como o caminho, a oração melhor para enfrentarmos momentos de dificuldades, tais como as enfrentamos nós no nosso dia a dia. Há um terceiro caminho que o Senhor também nos propõe para vivermos de forma mais efetiva este tempo da nossa Quaresma. É o jejum. O jejum é um momento no qual nós olhamos o sofrimento do outro. Depois de termos rezado profundamente e envolvido Deus na nossa história, agora eu começo a pensar: tenho que me privar das coisas que me são caras, das coisas que dificilmente me fazem alegrar na nossa vida. Então devo procurar livrar-me dessas coisas. E com que objetivo? O objetivo não é para acumular os bens de modo que, passado o tempo da Quaresma, eu volte de fato a viver ou a recompensar o que eu jejuei ao longo do tempo. Este fruto do nosso jejum é aquele fruto que vai ser entregue a Deus e entregue também àqueles que sofrem as privações da nossa vida. Vamos pedir ao Senhor para que nos ajude, nós como cristãos católicos, a sabermos aproveitar o tempo. O tempo, queridos irmãos, é muito breve e é cheio de muito sofrimento e de muitas surpresas. Quantos de nós desperdiçamos tantas energias sem poderlas aplicar naqueles lugares nos quais as nossas energias podem dar melhor fruto? Então, este tempo da Quaresma é um tempo em que somos chamados a sabermos redirecionar as nossas energias de modo que elas possam servir para a nossa santificação e possam servir também para o alívio do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs que se encontram abraços com a pobreza e diversas formas de doenças e de maldições. Que o Senhor nos ensine este grande caminho e que este tempo da Quaresma seja proveitoso para a nossa vida e para as nossas comunidades. Seja louvado nosso Senhor Jesus.